Você já parou para pensar por que algumas palavras grudam em sua mente como ferrugem em ferro antigo? Não importa o quanto você tente ignorá-las, elas voltam. Elas se infiltram nas suas escolhas, nos seus medos, nos seus desejos mais escondidos. Hoje eu vou revelar 3 palavras que ninguém consegue resistir. Nem você, nem eu, nem aqueles que fingem estar no controle. Palavras que manipulam corações, que movem multidões, que já fizeram pessoas destruírem suas próprias vidas e acreditarem que estavam fazendo a coisa certa. E a pergunta que eu te faço é: quantas vezes você acha que está no comando da sua mente, quando na verdade você só está obedecendo a gatilhos que foram plantados aí dentro há muito tempo? Quantas vezes você acreditou que uma decisão era sua, quando no fundo ela foi induzida por uma dessas palavras silenciosas que corroem a razão? Se você quer atravessar essa escuridão e enxergar o que sempre esteve na sua frente, inscreva-se agora e ative o sino, porque esta pode ser a primeira decisão que você toma que não foi manipulada por ninguém. Agora, quero que você visualize algo. Uma noite silenciosa, um celular brilhando no escuro e você rolando a tela sem parar, sentindo um vazio que não sabe nomear. De repente, uma frase aparece, curta, simples, quase inocente, e você para. O dedo congela, o peito aperta. Aquela frase não deveria te afetar tanto, mas afeta. E você não entende por quê. Isso já aconteceu com você? Pois é assim que começa. É assim que sempre começa. Não com gritos, não com ordens, mas com palavras que atravessam sua armadura sem pedir permissão. Essas 3 palavras têm formas diferentes, mas um mesmo efeito. Elas despertam algo que você tenta enterrar todos os dias. Elas tocam a ferida, elas cutucam o medo, elas mexem com a sua necessidade desesperada de ser visto, de ser aceito, de não ser esquecido. Porque no fundo, e você sabe disso, o que te move não é só sonho, é carência, é pavor de não importar para ninguém. Mas aqui vai a parte que poucos suportam ouvir. Essas 3 palavras não foram criadas por acaso. Elas são usadas por empresas, líderes, amantes, políticos e até mesmo por você. E cada vez que você se deixa levar por elas, você reforça a corrente que te prende. Acha que está escolhendo, mas está sendo escolhido. Quer um exemplo real? Um amigo meu perdeu quase tudo porque não entendeu o poder de uma delas. Trabalhou, juntou, confiou e quando percebeu estava de joelhos pedindo perdão por algo que nem ele entendia. 3 palavras mudaram sua vida para sempre. E se você acha que está imune, pense bem. Quantas vezes você já disse só dessa vez e foi engolido pelo mesmo ciclo? Há algo muito mais sombrio nisso que ainda não posso revelar. Não agora. Porque se eu dissesse tudo, você não estaria preparado para ouvir. Existe uma dessas 3 palavras que é capaz de quebrar até o mais forte dos homens. E é justamente a que você mais repete no seu dia a dia. Mas isso você só vai descobrir na próxima parte. Porque o que vem a seguir não é apenas uma revelação. É uma escolha. E ela vai doer. Você lembra da sensação de esperar por algo que nunca vem? Aquele nó no estômago, a ansiedade que te faz verificar o celular 10, 20, 50 vezes? Não é amor, não é paciência, é prisão. E essa prisão começa com uma palavra que te faz acreditar que ainda há tempo, que ainda vai acontecer, que você só precisa aguentar um pouco mais. A primeira das 3 palavras é depois. Sim, tão simples, tão comum e tão destrutiva. Quantas vezes você disse isso para si mesmo? Depois eu mudo, depois eu ligo, depois eu tento de novo. E cada vez que você repete isso, você joga sua vida para um futuro que nunca chega. Você posterga a sua liberdade. Você anestesia a sua dor. Você transforma cada ferida em uma cicatriz que nunca fecha, porque o amanhã é sempre um pouco mais cômodo que o agora. Mas aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. O depois é a maior mentira coletiva que a humanidade já contou a si mesma. Ele foi inventado para nos manter obedientes, esperando sem agir. É a promessa que nunca se cumpre, o sedativo que você engole sorrindo porque dói menos do que assumir que não tem coragem de mudar hoje. Pense no seu próprio dia. Quantas vezes você deixou algo para depois e nunca voltou? Um abraço que não deu,
uma conversa que não teve, um pedido de desculpas que morreu na garganta. Quantas relações você perdeu porque acreditou que teria mais tempo? E se eu te dissesse que essa palavra é uma das armas mais favoritas de quem quer te controlar? Chefes, empresas, relacionamentos abusivos, até mesmo o seu próprio cérebro. Porque enquanto você espera pelo depois, alguém está vivendo o agora no seu lugar. Quer um exemplo cruel? Um homem que eu conheci, chamemos ele de Rafael, dizia a si mesmo todos os dias: depois eu paro de trabalhar tanto, depois eu viajo com meus filhos, depois eu cuido da minha saúde. Hoje, ele não pode mais dizer isso, não porque finalmente fez tudo, mas porque não está mais aqui para tentar. O depois engoliu ele inteiro. E talvez você ache que não é tão grave, mas olhe para os rastros, a casa que você não arruma, o curso que você não começa, o corpo que você não cuida, a vida que você deixa escapar. Tudo isso é o preço do depois. Mas ainda há duas palavras muito piores, porque o depois te paralisa, mas as outras duas te transformam em refém mesmo quando você acha que está livre. E uma delas, você não apenas escuta, você suplica por ela. E quando eu revelar qual é, você vai perceber que talvez já tenha se ajoelhado diante dela hoje mesmo. O que vem agora não é mais sobre postergação, é sobre dependência emocional, a mais silenciosa de todas as prisões. Você já percebeu como algumas relações não precisam de gritos para aprisionar? Basta silêncio. Basta aquela sensação sufocante de que você depende de algo que nunca vem inteiro, mas que você continua implorando em silêncio. É aí que mora a segunda palavra. Ela não paralisa como o depois, ela vicia. Ela cria um vazio e depois te oferece um gole raso de esperança, só para te manter sedento. A segunda palavra é reconhecimento. Sim, essa é a corrente que você chama de motivação. É o elogio que nunca chega. É a mensagem que você espera. É o olhar que você quer arrancar de alguém só para provar que existe. Desde criança, você foi treinado para buscá-la. Boas notas para ganhar parabéns. Comportamento para merecer afeto. Resultados para finalmente ser visto. Você cresceu, mas continua o mesmo. Troca brinquedos por cargos, abraços por curtidas, sonhos por aplausos. E cada vez que você vive em função disso, você entrega sua vida nas mãos de quem decide quando e se você merece ser notado. Reconhecimento é a moeda mais cara porque ela é paga com a sua dignidade. Você se cala para não desagradar. Você aceita menos para ser aceito. Você se torna invisível só para um dia ser visto. Quero um retrato cruel disso. Uma mulher que eu conheci, vamos chamá-la de Helena, trabalhou 12 anos na mesma empresa. Sempre dando o máximo, sempre sorrindo, sempre esperando. Esperando que alguém reconhecesse. E sabe quando isso veio? Nunca. Ela saiu de lá quebrada e mesmo depois continuava revisando cada detalhe na cabeça, tentando entender onde tinha falhado. Mas não foi ela que falhou, foi o sistema que a ensinou que ser reconhecida era mais importante do que ser livre. E você? Quantos dias viveu assim? Quantas vezes se forçou a rir para ser aceito? Quantas noites perdeu tentando provar seu valor para alguém que nunca iria ver? Quantas vezes você implorou por reconhecimento, mesmo sem usar essa palavra? Mas aqui está a ferida que ninguém quer tocar. Quanto mais você busca reconhecimento, mais distante você fica de respeito verdadeiro. Porque respeito nasce do que você é, não do que você mendiga. Reconhecimento nasce da fome de quem precisa te controlar. E ainda falta a terceira palavra, a mais perigosa de todas, a que não só te prende, mas te transforma em cúmplice da sua própria prisão. Você acha que já entendeu a jogada? Ainda não, porque essa última palavra, você não apenas a espera ou busca desesperado, você a pronuncia, a oferece, a usa como arma e ela volta para te ferir. Você já percebeu como muitas vezes não é alguém que te prende? É você mesmo que reforça a corrente? Você cria desculpas, constrói justificativas, veste a coleira e ainda agradece.
Não porque você gosta, mas porque sente que é assim que tem que ser. A terceira palavra é essa coleira. Ela parece inocente, até generosa, mas é ela que te transforma em refém com um sorriso no rosto. A terceira palavra é prometo. Pense no peso disso. Quantas vezes você ouviu essa palavra e esperou algo que nunca chegou? Quantas vezes você disse prometo apenas para aliviar a culpa do agora, sem nenhuma intenção de sustentar aquilo no futuro? Essa palavra é uma moeda emocional. Quem a usa sabe que ela compra tempo, confiança e entrega. E quem a recebe quase sempre paga com frustração. O prometo não é só uma promessa. É um pacto silencioso entre o que você quer acreditar e o que nunca vai acontecer. Pais dizem isso a filhos que esperam amor. Chefes dizem isso a funcionários que esperam reconhecimento. Amantes dizem isso a corações que esperam fidelidade. E você? Quantas vezes prometeu a si mesmo mudar? Quantas vezes repetiu, prometo que vai ser diferente, apenas para manter a ilusão de que estava no controle? O pior não é quando os outros quebram essa palavra. O pior é quando você quebra ela diante do espelho. Porque cada vez que você promete e não cumpre, você destrói o pouco de confiança que resta em si mesmo. Você aprende a duvidar de cada plano, cada meta, cada manhã. E aos poucos, para de prometer. Mas não por maturidade, por desistência. Agora você conhece as 3 palavras. Depois, reconhecimento, prometo. Palavras que parecem frágeis, mas moldam destinos inteiros. Uma paralisa, outra vicia, a terceira te torna cúmplice. Juntas, elas criam uma prisão emocional tão silenciosa que a maioria morre sem perceber que viveu acorrentada. Mas entender as correntes não é o mesmo que quebrá-las. E é aqui que começa a parte mais cruel. Você só pode escapar quando entende por que você mesmo escolhe continuar preso. E essa resposta vai machucar. Agora que você conhece as 3 palavras, olhe para trás. Quantos momentos da sua vida foram roubados por elas? Não estamos falando de grandes tragédias, mas do que é muito mais cruel. As mortes lentas e imperceptíveis. O depois arrasta sonhos para um amanhã que nunca chega. O reconhecimento seca sua autenticidade até você viver apenas para ser notado. O prometo te mantém esperando, acreditando que o outro, ou você mesmo, vai mudar. Veja como isso se infiltra nos seus relacionamentos. Você já percebeu como muitas relações terminam muito antes do último adeus? Elas morrem quando um diz, depois a gente conversa. Morrem quando o outro só age se for visto, elogiado, aplaudido. Morrem quando promessas se acumulam como dívidas que ninguém cobra, mas todos sentem. Amor não some de repente. Ele é desgastado por palavras que fingem cuidar, mas na verdade adiam a verdade. E no trabalho? Quantas vezes você aceitou menos porque acreditou que o reconhecimento viria depois? Quantas promoções ficaram presas em promessas vazias? Quantas ideias você engoliu para não perder a imagem que lutou para ter? Você trabalha, mas não cresce. Você entrega, mas não recebe. Porque está sempre esperando que alguém valide o que já deveria ter nascido em você. Respeito próprio. E o pior campo de todos, você, a batalha interna. Cada prometo não cumprido para si mesmo não é só um atraso, é um golpe na sua identidade. Você começa a olhar para o espelho e enxergar alguém que fala, mas não faz. Alguém que planeja, mas não age. Alguém que espera e cansa. E é por isso que essas 3 palavras são tão perigosas, porque elas não apenas te prendem, elas te ensinam a viver preso e achar isso normal. Você se torna cúmplice da sua estagnação. Aprende a amar as correntes, a defendê-las, a chamá-las de rotina. Mas há algo que você ainda não percebeu. Essas palavras não são más por natureza. Elas se tornam veneno quando você não sabe dominá-las. E é aqui que a mudança começa. Não quebrando as palavras,
mas quebrando o que elas significam para você. Na próxima parte, você vai entender como transformar cada uma dessas correntes em uma lâmina que corta a ilusão. Mas isso não será bonito, porque para se libertar, primeiro você vai precisar sangrar. Até aqui, você viu o estrago. Viu como 3 palavras simples podem transformar uma vida inteira em um corredor sem saída? Mas a verdade é que correntes só funcionam quando você para de questionar o som que elas fazem. Hoje, você começa a ouvir esse som. Hoje, você para de se distrair com o eco e encara o ferro frio na pele. A primeira lâmina que você precisa afiar é contra o depois. Ele é um ladrão elegante, nunca invade, só pede para esperar. E você, gentil, sempre deixa. Quer se libertar? Então transforme depois em agora ou nunca. Não existe meio termo. Cada vez que você diz depois, você assina um contrato invisível para permanecer no mesmo lugar. E o pior é que esse contrato não tem cláusula de rescisão, só rasga quando você age. Não amanhã, não segunda-feira, agora. Depois vem o reconhecimento. Ele é doce, viciante, quase infantil. Faz você correr atrás de palmas como um cão correr atrás de um osso que nunca será dele. Quer quebrar isso? Pare de pedir para o mundo te enxergar. Olhe para si mesmo. Pergunte: eu faria isso mesmo se ninguém estivesse assistindo? Porque o verdadeiro poder nasce quando você faz o que é certo sem precisar de testemunhas. E por fim, o prometo. Essa palavra não precisa ser apagada, precisa ser restaurada. Ela é nobre quando nasce da verdade, mas se torna veneno quando usada como anestesia. Pare de prometer para aliviar o peso da culpa. Prometa pouco, cumpra sempre. Prometa apenas quando for inegociável. E se falhar, não se esconda. Assuma. A confiança se constrói mais no assumir do que no acertar. Agora, pare e olhe para a sua vida hoje. Quantas correntes você ainda carrega só porque acha que não consegue quebrá-las? Quantos depois ainda moram na sua agenda? Quantos elogios você ainda espera para se sentir alguém? Quantas promessas você ainda deve para si mesmo? A virada começa quando você para de acreditar que precisa sentir vontade para agir. Você não precisa sentir, você precisa decidir. E aqui vai o golpe que dói. A liberdade não tem o mesmo sabor que o conforto. Ela queima antes de curar. Na próxima parte, você vai aprender como usar essas palavras ao seu favor, não fugindo delas, mas fazendo com que sirvam a você, e nunca mais o contrário. Você passou a vida inteira sendo refém de palavras que deveriam servir a você. Chega. Este é o ponto de virada. Ou você as domina, ou elas continuarão a dominar você. Comecemos pelo depois. Ele é um convite disfarçado de conforto. Quer destruí-lo? Use-o como ultimato. Troque o depois eu começo por se não for agora, nunca será. Transforme cada pensamento que te empurra para a frente em uma decisão que te puxa para presente. Você não precisa de um plano perfeito. Você precisa de um primeiro passo imperfeito. Essa é a chave que quebra a fechadura do depois. O reconhecimento é mais traiçoeiro, porque ele se alimenta da sua carência. Você não precisa eliminá-lo, precisa redirecioná-lo. Ao invés de buscar aplausos externos, aprenda a reconhecer o que você faz em silêncio. Faça disso uma prática brutalmente honesta. Todos os dias, reconheça o que você fez que ninguém viu, o que ninguém vai bater palmas. Isso não é vaidade, é sobrevivência emocional. Porque quando você depende apenas do olhar do outro, você é um mendigo vestido de vaidade. E eu prometo, essa palavra não deve desaparecer, deve evoluir. Uma promessa só tem peso quando ela vem acompanhada de ação. A cada vez que você diz prometo, pergunte: e o que eu vou fazer agora para provar? Se a resposta for nada, então não fale, silencie, porque o silêncio que não engana vale mais do que a promessa que destrói. Entenda, essas palavras não são vilãs, elas são lâminas. E lâminas não têm culpa de cortar. A culpa é de quem as usa sem saber para onde aponta. Agora, imagine sua vida sem ser comandado por elas. Nenhum depois atrasando, nenhum reconhecimento te escravizando,
Nenhum prometo vazio ecoando. O que sobra? Sobra aquilo que você nunca teve coragem de assumir: a autonomia. Mas há um preço. Sempre há. Porque quando você deixa de esperar e começa a agir, ninguém vai te aplaudir. Pelo contrário, vão te chamar de frio, de egoísta, de louco. E você precisa estar pronto para ser odiado antes de ser livre. Na próxima parte, vamos falar sobre o que acontece quando você finalmente rompe as correntes e descobre que a liberdade dói mais que a prisão. Você achou que quebrar as palavras seria a parte difícil? Não. Difícil é suportar o que vem depois. Porque quando você para de dizer depois, começa a agir. Quando você deixa de buscar reconhecimento, começa a incomodar. Quando suas promessas viram atos, você deixa de ser previsível. E o mundo odeia o imprevisível. De repente, aqueles que diziam se importar começam a sumir. Colegas riem pelas costas. Amigos silenciam. Familiares acusam. Você mudou. Sim, você mudou. E é isso que eles não suportam. Não porque a sua mudança os fere, mas porque ela os expõe. Sua ação mostra a inércia deles. Sua autonomia mostra a prisão que eles aceitam viver. Você vai perceber como o silêncio aumenta, como mensagens ficam sem resposta, como olhares mudam de calor para cálculo. Não espere aplausos quando parar de implorar por eles. Espere resistência. Espere ser chamado de ingrato, arrogante, insensível, porque a liberdade tem um cheiro que os que ainda estão presos reconhecem e temem. E aqui vem a parte mais cruel. Você vai se sentir sozinho. Vai olhar ao redor e perceber que aquela multidão que te rodeava não era feita de pessoas, mas de reflexos do que você tentava agradar. Quando você para de pedir, muitos param de dar. Porque nunca foi generosidade, foi controle. Mas essa solidão é a porta. Porque é nela que você começa a se ouvir pela primeira vez, sem o barulho do mundo, sem o teatro de promessas quebradas, sem a anestesia do depois. Você está no ponto em que muitos voltam atrás, onde muitos decidem que é mais fácil voltar a mendigar reconhecimento, a prometer para aliviar, a empurrar para amanhã. Mas se você aguentar esse vazio por tempo suficiente, algo começa a acontecer. A sua voz interna deixa de sussurrar e começa a comandar. Na próxima parte, você vai entender como atravessar essa fase de resistência e transformá-la no combustível para nunca mais ser manipulado. A solidão foi o teste, a ausência de palmas, o eco das promessas quebradas, o peso dos olhares frios. Tudo isso foi a peneira que separou quem você era de quem você está prestes a se tornar. Agora, não há mais volta. As 3 palavras continuam existindo, mas elas não mandam mais em você. Você manda nelas. Imagine-se caminhando por uma rua escura que já te assustou um dia. Os mesmos postes, as mesmas portas, os mesmos rostos que antes te prendiam. Mas agora, algo mudou. Não é o mundo que ficou mais claro. É você que deixou de temer a escuridão. O depois ainda sussurra, mas você o ignora. O reconhecimento ainda se oferece, mas você não precisa. O prometo ainda aparece, mas você exige provas antes de abrir a porta. É aqui que a verdadeira força nasce, no silêncio. Não há discurso inflamado, não há vingança gritada, há apenas decisões tomadas sem testemunhas. Você acorda e age. Você sente medo e age mesmo assim. Você deixa de implorar por olhares e começa a enxergar o seu próprio. O mundo? Ele percebe, mas não da forma que você imagina. Alguns se afastam, outros se aproximam por interesse, poucos permanecem por respeito. Porque respeito não é construído com palavras bonitas, é forjado no fogo da coerência. Lembre-se, liberdade não é euforia, é estabilidade. Não é um estouro de aplausos, é um passo firme em meio ao caos. E essa força silenciosa que você está cultivando é a única que ninguém pode tirar. Agora falta apenas um passo, o último. Transformar essa nova postura em um código de vida, para que essas palavras,
antes veneno, se tornem ferramentas e essa jornada não seja apenas uma ruptura, mas um renascimento. Na última parte, você vai entender como viver sem se curvar, sem mendigar, sem adiar e finalmente ser dono da própria voz. Você atravessou a escuridão, sentiu o peso do depois, a sede do reconhecimento e a prisão do prometo. Sentiu a solidão, a resistência do mundo e o frio da verdade nua diante de você. Mas agora, aqui está, o momento em que tudo isso deixa de te controlar e começa a servir a você. O depois agora é seu aliado. Ele não paralisa mais, ele organiza. Cada ação que você adia, você analisa e decide. Agora ou nunca. Não há desculpas, não há fuga. Há apenas o presente, pesado e real, esperando para ser conquistado. O reconhecimento perdeu seu veneno. Ele se transformou em bússola. Você aprendeu a se valorizar sem precisar de aplausos, a enxergar suas conquistas em silêncio. Cada passo que você dá é medido por sua própria régua e não pela aprovação alheia. Você se tornou indomável, porque não precisa mais provar nada a ninguém. E o prometo? O prometo finalmente encontrou seu peso real. Promessas não são palavras vazias, são contratos internos, firmes, impossíveis de quebrar. Você promete o que pode cumprir e cumpre sempre. Cada ação é um reflexo da palavra dita. Você não ilude mais, nem se ilude. Cada gesto é autenticidade pura. E isso é mais letal que qualquer mentira bem contada. Olhe para si mesmo agora. Você não é o mesmo que começou esta jornada. O reflexo no espelho não é apenas alguém que sobreviveu. É alguém que domina, que aprendeu a usar a escuridão como arma, que transformou sofrimento em disciplina e palavras em lâminas afiadas. Mas não se engane, o mundo ainda insiste em tentar te prender. As mesmas correntes existem lá fora e muitos ainda escolhem viver presas. A diferença é que agora você sabe. Liberdade não é ausência de correntes, é capacidade de atravessá-las sem medo. E o impacto disso é silencioso, devastador e eterno. Porque quem vive sob o próprio comando não precisa de aplausos. Quem domina suas palavras, domina sua vida. E aqueles que um dia tentaram te controlar, só podem assistir em silêncio. Agora você sabe. Depois, reconhecimento e prometo. 3 palavras que destruíam vidas, transformadas em ferramentas que constroem a sua. Se isso tocou você, se atravessou o que parecia invencível dentro de si, comenta aqui, eu estou aqui. Porque essa jornada não é apenas sua, mas cada vez que alguém enfrenta a própria escuridão, o mundo inteiro muda, ainda que silenciosamente.